E passando a palavra primeiramente para João Adolfo, queria entender primeiro como que o senhor vê esse resultado, esses índices de empregabilidade aqui no Paraná e qual que você acha que é o principal fator para que a gente atinja esse resultado positivo por aqui. Boa tarde. Bom, eu colocaria da seguinte maneira. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que quando vem uma informação do número absoluto, por exemplo, isso acontece muito quando se anuncia que quebrou o recorde da arrecadação federal. Mas, na verdade, sempre vai estar quebrando o recorde, independente de como está o nível de aceleração, por conta da inflação. Esses números que a gente tem em relação ao emprego, de certa forma, há um crescimento demográfico. A população do estado vem numa crescente, mas a gente acha interessante destacar esse patamar que foi quebrado dos 6 milhões de pessoas, né, no Paraná ocupadas. A gente entende também que existem aqueles que ainda são informais ou outros formatos. O CLTs também bateu um recorde aqui de 2,7 milhões, uma proporção razoável, dá 23,5% da população do estado. A gente vê que o desemprego no Paraná é realmente muito baixo. Se você pegar, assim, por exemplo, região Nordeste, 11,1%, Brasil como um todo, média geral, 7,9%, região Sul, 4,9%, e Paraná, 4,8%, então é bastante relevante aqui o emprego, a gente está praticamente em pleno emprego no nosso estado, e eu colocaria assim, que o IBGE ele faz esse trabalho de amostragem nas residências, mas eu acho sempre bastante interessante a gente contrapor com as informações que vêm do CAGED, porque é toda a relação das carteiras assinadas informadas pelos escritórios de contabilidade. E aí a gente pode, de repente, pegar alguns pontos relevantes. Por exemplo, no ano de 2024 já criamos 69.618 novos postos de trabalho. E quando você pega aqui, dentro dos grupos de ofícios, de atividades, o que mais se destacou foi os da produção de bens e serviços industriais. Então, o que é interessante? O Paraná é muito forte em agricultura, a gente tem como o maior percentual da atividade econômica o serviço, que daí entra comércio de varejo, distribuição, entre outros, serviços propriamente dito, mas a indústria sempre foi muito penalizada. E eu coloco que dentro do mercado de trabalho, o Paraná vai muito bem, mas ele tem se destacado justamente na questão das indústrias. E eu acho relevante, porque uma grande maioria das empresas normalmente são aquelas micro e pequenas, e uma indústria não pode ser pequena, ela já tem que ter um porte razoável. E um ponto que eu destaco também, eu achei muito interessante, o Paraná tem 81,8% dos empregados no setor privado. Então veja como aqui existe uma relação mais positiva entre o que é privado e o que é Estado. A gente só perde para Santa Catarina, que teria um índice melhor de 87,2%. Então, vários pontos a destacar dentro do mercado de trabalho, mas também o estrutural que a gente vive nesse momento, e eu destaco aí a questão da indústria, bastante importante aí, 37% dos novos postos em 2024 foi do setor produção e bens e serviços industriais. Também está conosco o economista Vinícius Moura. Vinícius, queria perguntar justamente isso, né? O Paraná, no imaginário nacional, digamos assim, ainda é visto como estado agrário, né? Um estado polo de agronegócio. Mas os números mostram que a gente tem se destacado bem no meio industrial. Como é que você avalia isso? Boa tarde. Claro. Boa tarde, Mark. Boa tarde, Manuela. Boa tarde a todos. O Paraná tem se destacado bastante nesse cenário industrial que a gente vem construindo no Brasil aí nos últimos anos, principalmente pela realmente uma industrialização do segmento agrícola. Então, cada vez mais a gente vê um maquinário muito mais eficiente, o que dá, no final das contas, uma maior produtividade, e a gente consegue, na prática, tá tirando um trabalho, uma mão de obra braçal ali da parte da população e colocando um pouco mais na parte de um pouco menos braçal essa força de trabalho. Mas eu destaco alguns outros pontos também que são interessantes. A gente vê realmente esse número de 6 milhões, um número absoluto, é um marco histórico, realmente é um número que a gente precisa comemorar. E hoje o Paraná tem vivido realmente em um momento no qual quase
acaba atingindo aí um pleno emprego, mas a gente vê também essa situação dos empregos agravando um pouco da situação complexa que o Brasil todo vive. Então hoje a gente tem uma desigualdade ainda muito grande na parte de empregos no Paraná. A gente vê realmente o Paraná não acompanhando a média histórica do salário mínimo que tem desse número de empregados, e a gente vê também um número um número maior da parte de desempregados mulheres do que da parte de desempregados homens. Então a gente vê realmente uma situação... Realmente, o número absoluto ele vem aumentando, a gente vem aí conseguindo se posicionar realmente num segmento de indústria e agronegócio muito forte, só que a gente precisa realmente pensar como que a gente vai manter esses dados saudáveis no longo prazo. Então, como que a gente vai conseguir gerar emprego para todo mundo de uma forma mais equitativa, para que no final das contas a gente também não veja só o número de emprego melhorando, mas a gente veja os números de educação, outros números realmente que acabam impactando aí numa melhora da qualidade de vida da população como um todo. Estamos conversando aqui ao vivo com o Vinícius Moura e o João Adolfo Stadler Colombo, economistas, sobre a situação da empregabilidade aqui do Paraná, que atingiu níveis recordes. Vinícius, vou continuar com você para pegar justamente esse ponto que você colocou ali da desigualdade, e você fez uma provocação, né? Como continuar com esses bons índices? Então, queria entender como que você vê isso, o que você acha que é de desafio, apesar desse resultado positivo, né? Desse índice recorde, o que você vê como desafio para os próximos meses, para os próximos anos, porque até a gente tem a enquete acontecendo aqui com a nossa audiência, né, questionando se parece para a população, se a população tem essa sensação de que está mais fácil conseguir emprego. E ainda uma grande parte das pessoas dizendo que não. Por que você acha que tem também essa visão por parte de algumas camadas da população? É porque falta qualificação? Isso entraria nos desafios, por exemplo? Eu entendo que os salários de baixa escolaridade em si são salários mais fáceis de conseguir. Então, são empregos mais abundantes na economia do Paraná, que no final das contas as pessoas acabam fazendo uma analogia. Será que faz sentido eu deixar de trabalhar? Porque o número de emprego é um número, e até de desempregados, a gente vai ver, são números no qual são pesquisados, é feita uma pesquisa com a população e é feita uma pergunta. Você está procurando emprego aí nos últimos 3 meses? Se a pergunta for não está procurando emprego, significa que esse não é uma pessoa desempregada. Então a gente consegue olhar números de óticas diferentes. E o que acontece na situação é que realmente os números de empregos de baixo valor de salário são números mais abundantes na economia do Paraná. A gente precisa realmente entender de que forma a gente vai conseguir aumentar os empregos para uma camada da população que acaba sendo ali um pouco, que não tem muito espaço no mercado do Paraná, como uma população de ensino superior de alto valor de escolaridade, que acaba tendo uma dificuldade realmente de ingressar no mercado de trabalho em todos os lugares, tá? Isso não é exclusivamente do Paraná, em todos os lugares acaba tendo uma dificuldade no meio da atual situação que a gente vive hoje, e acaba tendo realmente a abundância dos empregos nas faixas mais baixas. Aí a gente vai precisar pensar de que maneira a gente vai conseguir fazer essa troca de aumentar a quantidade de empregos numa faixa superior e realmente conseguir ali uma estabilidade na parte inferior. Também conosco o João Adolfo Stadler Colombo. João Adolfo, eu queria me ater agora neste dado que você debruçou sobre a iniciativa privada, né? O setor privado que gera 8 a cada 10 postos aqui no Paraná. A gente está no mesmo país, né? A gente olha lá para o Maranhão, por exemplo, a situação é totalmente inversa, né? Lá o Estado é o grande indutor dos empregos. Como pode, no mesmo país, realidades tão distintas, e quem está no melhor caminho?
Com certeza o melhor caminho é o por via da iniciativa privada, que pelo menos o mercado vai se ajustando e não fica postergando com a manutenção de ineficiências. Então, quando a gente pega esses estados mais para o Nordeste, por mais que tenha essa presença do Estado tentando intervir e diminuir a desigualdade social e prover através de benefícios, assistencialismo, como é que pode ainda assim no Nordeste, pegando uma macro-região, a pior de todas, com 11,1% de desemprego. E foi muito pior lá naqueles tempos que passamos por pandemia, a coisa beirou aos 20%. A gente pega alguns estados aí notórios, a Bahia é bem problemático. Eu estive ano passado, por motivo de viagem, quis retornar, depois de 20 anos que não havia passado por lá, fui com a minha esposa. É inacreditável o como as coisas parecem quase que estarem virando uma Cuba, né? Tudo meio abandonado, imóveis, inclusive, desocupados ou até com ocupação de pessoas do movimento sem teto. Então, para mim foi um impacto muito chocante sair do Paraná, nosso estado, que a coisa parece ser quase de primeiro mundo, e chegar num estado que está um pouco mais acima e ser tão diferente em todos os aspectos, desde os detalhes ali do zelo, do cuidado, mas do comércio em si, a coisa parece não fluir numa capital. Na verdade, foi a primeira capital do Brasil. Como é que a coisa não se desenrolou num outro sentido? Então, a gente entende que quando a coisa é mais livre, você deixa por conta do mercado empresarial, e é como se fosse não vou colocar como uma selva onde o mais forte sobrevive, mas se a coisa for ineficiente ou não houver viabilidade econômica, automaticamente vai se ajustando e também vai surgindo novas oportunidades. Não é só empresas que se fecham, são muitos negócios novos que vão surgindo ao longo dos anos. Obviamente também tem um aspecto da própria localização, a nossa solo fértil, então a gente se desenvolveu em vários aspectos. Foi por conta da imigração que tivemos, por conta da qualidade do solo para produção agrícola, agropecuária. A gente vê que o Paraná ele foi, de certa forma, abençoado também por alguns aspectos naturais, mas quando a gente pega a região norte, nordeste, que é tão problemática do emprego, você fala assim, mas lá tem recursos naturais em abundância, tá? A floresta amazônica e tal, só que a gente também não tem a logística adequada, não tem as liberações, né, para fazer a extração de recursos dos minérios, etc. Então tem vários entraves, que são alguns históricos, outros são de legislação, a própria tributação. Quando você vê, né, o nosso estado ele tentando ali conter um pouco em carga tributária, ICMS, aí quando você vai para estados lá no norte, um Ceará, daí tem a maior alíquota de ICMS, né? Eles vão na direção contrária, tentar forçosamente aumentar a arrecadação e causa justamente o efeito inverso. Então, tudo aquilo que tenta, de repente, para solucionar questões econômicas, sociais e de emprego, dá um tiro no próprio pé, o tiro sai pela culatra. É estranho realmente ver que estamos no mesmo país, mas que as coisas são tratadas de formas diferentes e os resultados a longo prazo ou até curto prazo, médio prazo, estão aí. A gente acompanha o que acontece no Paraná e o que acontece nos outros países. Estados, né? Porque quase que estamos num continente em que cada estado seria um país com as suas próprias características. Paraná está aqui no sul, se assemelha muito a Santa Catarina, ambos têm a mesma linha de ação, São Paulo também. Mas quando começa a ir meio para o norte ali, a coisa meio que muda bastante, e eu acho que a visão política do que tem que ser a função do Estado acaba por interferir muito nos resultados obtidos. João Adolfo Stadler Colombo e Vinícius Moura, ambos economistas, conversando com a gente aqui no RIC Notícias, opinião sobre os índices de empregabilidade aqui no estado do Paraná. Muito obrigado pela presença de vocês no nosso jornal hoje.